Você já imaginou um Brasil onde políticos condenados por corrupção simplesmente não podem se candidatar? Esse sonho virou realidade com a lei da ficha limpa. Mas você sabe como esta lei surgiu? Quais foram os bastidores da sua criação? Quem foi contra e quem lutou até o fim pela sua aprovação? Hoje nós vamos desvendar essa história cheia de polêmicas, disputas e uma grande vitória da sociedade. A Lei Complementar número 135, conhecida como Lei da Ficha Limpa, foi sancionada no dia 4 de junho de 2010 e alterou a Lei de Inelegibilidades de 1990. O projeto que deu origem à lei foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 5 de maio de 2010 e no Senado Federal no dia 19 de maio de 2010 por votação unânime. Foi sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, transformando-se na Lei Complementar número 135. Em fevereiro de 2012, o Supremo Tribunal Federal considerou a lei constitucional e válida para as eleições subsequentes. Seu principal objetivo é impedir que pessoas condenadas por órgãos colegiados da Justiça disputem eleições por 8 anos. Além disso, a lei também barra políticos que tenham renunciado ao mandato para escapar de processos de cassação ou que tenham sido condenados por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e abuso do poder econômico pelo mesmo prazo de 8 anos. A origem dessa lei remonta ao Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, uma iniciativa de diversas entidades da sociedade civil, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O embrião da ficha limpa veio da indignação popular com políticos que, mesmo condenados, continuavam elegíveis. A ideia inicial foi de Marlon Jacinto Reis, um jurista, advogado e ex-magistrado brasileiro. Ele foi o relator da Lei da Ficha Limpa e o idealizador da expressão ficha limpa. Marlon Reis ganhou notoriedade como juiz de direito, cargo que ocupou até abril de 2016, e pelo combate à corrupção no Brasil. Foi o primeiro juiz a impor a candidatos a prefeito e a vereador que revelassem os nomes dos financiadores de suas respectivas campanhas antes da data da eleição. Reis também é um dos fundadores do movimento de combate à corrupção eleitoral. Atualmente, ele exerce advocacia em diversas áreas de atuação, com ênfase para o direito eleitoral e em defesa de diversos candidatos, agentes políticos e partidos políticos. O movimento começou a coletar assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular. Segundo a Constituição, para um projeto assim ser aceito, ele precisa de no mínimo 1% do eleitorado nacional. E o resultado qual foi? Foram arrecadadas mais de 1.600.000 assinaturas. Foi um marco na história da democracia brasileira. Se engana quem pensa que foi fácil. Quando chegou ao Congresso Nacional em 2009, o projeto enfrentou forte resistência. Parlamentares tentaram modificar o texto para esvaziar o seu impacto. Além disso, tentativas de manobras para atrasar sua tramitação surgiram a todo momento. Porém, o clamor popular foi maior. Protestos e uma intensa mobilização de ativistas garantiram que o projeto seguisse em frente. Organizações civis pressionaram os parlamentares e a opinião pública fez com que os deputados e senadores pensassem 2 vezes antes de rejeitar esse projeto de lei. Durante as votações, alguns políticos se posicionaram contra a lei da ficha limpa, alegando que ela feria o princípio da presunção de inocência, já que barrava candidaturas com base em condenações que ainda poderiam ser revertidas. No Senado, algumas figuras tentaram suavizar o texto para favorecer políticos já condenados, mas a pressão social não permitiu. Na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado com 388 votos a favor,
apenas 1 contra e 2 abstenções. No Senado, a aprovação também foi expressiva, demonstrando o impacto da mobilização popular. Os mais ferrenhos opositores à lei da ficha limpa foram o Romero Jucá, que é ex-senador e deputado, cuja postura ao longo dos anos foi marcada por críticas às reformas que limitavam direitos políticos. Roberto Jefferson, vocês lembram dele? Sempre polêmico, ficou conhecido por suas críticas às medidas que, segundo ele, restringiam a política de reabilitação. Magno Malta, em alguns momentos, expressou reservas sobre a medida, argumentando que ela poderia cercear o direito do eleitor de dar uma segunda chance a um candidato já condenado. A votação na Câmara dos Deputados ocorreu no dia 5 de maio de 2010, e a proposta foi aprovada por 388 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções. O único voto foi o do deputado José Genuíno, do PT. As abstenções foram de Marcelo Melo, do PMDB, e Paz Landim, do PTB. Alguns políticos, principalmente aqueles que foram diretamente afetados ou que possuem histórico de confrontos com o sistema, se posicionaram publicamente contra a lei. Jader Barbalho, por exemplo, criticou a constitucionalidade da norma e questionou seu caráter retroativo, já que ele próprio foi atingido por seus dispositivos. Segundo ele, a lei poderia ser usada como instrumento político para barrar candidaturas de determinados grupos. Paulo Maluf, lembra dele? Também se manifestou contra, argumentando que a aplicação da lei prejudicaria os candidatos que ainda não poderiam recorrer judicialmente. Segundo ele, uma afronta à presunção de inocência. Romeu Tuma também expressou preocupações sobre a aplicação da norma a fatos ocorridos antes da sua vigência, defendendo que a retroatividade da lei fere o princípio do processo eleitoral. Após a aprovação no Congresso, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei em 4 de junho de 2010. Desde então, a lei da ficha limpa tem barrado centenas de candidatos condenados por corrupção e outros crimes graves. Embora ainda existem debates sobre a sua aplicação e algumas tentativas de enfraquecê-la, a lei da ficha limpa continua sendo um divisor de águas na política brasileira. O Brasil deu um passo importante para combater a corrupção e garantir que apenas candidatos comprometidos com a ética possam concorrer. Atualmente, a lei da ficha limpa está novamente no centro das atenções. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro propuseram um projeto de lei que reduziria o prazo de inelegibilidade de 8 anos para 2 anos, o que poderia beneficiar políticos condenados, incluindo o próprio ex-presidente. Essa proposta representa um enorme retrocesso para o combate à corrupção e à impunidade no Brasil. Em declarações recentes, Bolsonaro afirmou que a lei da ficha limpa é usada para beneficiar a esquerda e perseguir a direita. No entanto, essa alegação ignora que a lei foi aprovada por ampla maioria no Congresso e teve origem na sociedade civil, sem qualquer viés ideológico. Vale notar que, embora figuras como Jair Bolsonaro tenham votado a favor da lei em épocas passadas, o ex-presidente tem posteriormente defendido mudanças, com a redução do prazo de inelegibilidade para se beneficiar de seus dispositivos. Essa mudança de discurso mostra que o debate sobre a lei da ficha limpa continua a ser um campo minado de interesses e contradições, onde o que foi inicialmente um instrumento de moralização política, hoje se transforma em arena de disputas partidárias e pessoais. Em resumo, mesmo que a expressiva aprovação nos plenários, a oposição à lei da ficha limpa não se retomou aos números da votação. Entre o único voto não na Câmara, as abstenções, os senadores que pediram ajuste e os políticos que posteriormente criticaram a retroatividade e a aplicação imediata do texto, há uma crítica atual que apontava os riscos à presunção da inocência e à segurança jurídica dos candidatos.
Essas críticas ajudaram a debates ao longo do tempo e que até hoje permanecem acesos sobre os limites do ativismo legislativo e os efeitos práticos da norma na política brasileira. Bom, minha opinião pessoal sobre esse assunto. Como especialista em direito e defensor da moralidade pública, eu sou veementemente contra qualquer tentativa de flexibilizar a lei da ficha limpa. Essa manobra dos aliados de Bolsonaro não tem qualquer justificativa razoável além do puro oportunismo político. O Brasil não pode retroceder de jeito nenhum na luta contra a corrupção. Reduzir o prazo de inelegibilidade de políticos condenados apenas reforça a ideia de impunidade e enfraquece o senso de justiça que a sociedade tanto clamou ao longo dos anos. Reparem que o que se está propondo é reduzir o prazo da condenação de 8 para apenas 2 anos. Isso equivale a acabar com a lei da ficha limpa. Ora, nós não somos burros, né? Se um senador é eleito para um mandato de 8 anos, presidente da República, deputados, prefeitos e vereadores são eleitos para mandatos de 4 anos, punir por apenas 2 anos quem fez besteira significa não punir ninguém. A lei da ficha limpa é uma conquista do povo brasileiro, fruto de uma intensa mobilização popular. Se permitirmos que ela seja desmontada, estaremos abrindo espaço para a volta de figuras corruptas ao cenário político. Cabe à sociedade resistir e se manifestar contra essa tentativa de golpe na democracia e na transparência eleitoral. A lei da ficha limpa é um exemplo do poder da sociedade quando ela se mobiliza. Ela mostra que mudanças são possíveis quando há pressão popular e engajamento cívico. Agora eu quero saber de você. A lei da ficha limpa foi um avanço para a democracia brasileira? O que mais precisa ser feito para melhorar a política no Brasil? Deixe o seu comentário e continue acompanhando nossos conteúdos.